Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso giro de notícias dessa sexta-feira. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tem muita coisa para a gente falar, tem reforço que avançou, Vasco muito próximo de fechar com o jogador e você vai ter todas as informações aqui nesse vídeo. Vamos atualizar também a situação de Jair, que virou dúvida para a partida contra o Botafogo no final de semana. Problemaço aí para o Vasco, né? O Jair, com toda certeza, é o jogador mais talentoso, né, desse atual time do Vasco e preocupa bastante ser dúvida para a partida do final de semana. Vamos falar sobre o julgamento da liminar de portões fechados do Vasco, que já tem data marcada para acontecer. Enfim, vamos atualizar aqui todas essas situações depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e vamos aqui naquele pique direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama. E eu começo falando aqui sobre STJD. O STJD definiu a data, né, onde vai julgar a liminar que determinou os portões fechados em São Januário. Está marcado para o próximo dia 6 de julho o julgamento dessa liminar que proíbe o Vasco de realizar jogos com públicos, né, no Campeonato Brasileiro. A decisão foi dada de forma monocrática pelo presidente José Perdiz. A tendência, porém, é que no julgamento dessa liminar, que está marcada para o próximo dia 6, que o STJD confirme, né, que o Vasco continue com os portões fechados, porque isso ainda não é o julgamento do que aconteceu para definir a punição do Vasco, né? É apenas o julgamento da decisão liminar, e a tendência é que essa decisão liminar seja mantida e o Vasco continue com os portões fechados. O STJD ainda não marcou a data do julgamento onde o Vasco vai conhecer a sua punição, quantos jogos de portões fechados o Vasco vai levar. Mas é importante deixar claro, né? Por exemplo, quando o julgamento acontecer, se o Vasco levar ali 4 jogos, o Vasco já vai ter cumprido alguns, né? Cumpriu contra o Cuiabá, vai cumprir contra o Cruzeiro, e esses jogos já cumpridos, né, são debitados da punição. Vamos acompanhar de perto essa situação do STJD e, tendo mais novidades, a gente traz aqui no canal. Vamos agora aqui para uma notícia preocupante, né? O meia Jair é dúvida para o clássico de domingo contra o Botafogo. O Jair sentiu dores no joelho e por isso virou dúvida. O Vasco informou hoje pela manhã que Jair será reavaliado pelo departamento médico do clube. Por conta do problema, a sua presença no clássico é incerta. Ele foi um dos destaques, né, do Vasco na vitória por 1-0 contra o Cuiabá na segunda-feira, inclusive marcando o gol de pênalti. Hoje, por exemplo, o Vasco publicaria na Vasco TV uma entrevista com o Jair. E essa pauta foi cancelada exatamente pelo fato do Jair ter se tornado dúvida para a partida contra o Botafogo. Se Jair é dúvida, o técnico interino William Batista deve ter à disposição Capasso e Pedro Raul. Os dois jogadores já estão treinando normalmente e estão recuperados e estarão à disposição aí para esse jogo contra o Botafogo. Quem também está fora e é desfalque é Gabriel Peck. Ele recebeu o terceiro amarelo contra a equipe do Cuiabá e não vai enfrentar o Botafogo. Então o Vasco tem o Peck como desfalque confirmado e o Jair, que é dúvida para o clássico de domingo contra o Botafogo que vai sem treinador, né? Luiz Castro deixou o Botafogo, o clima no Botafogo que estava muito bom, deu uma estremecida. Vamos ver se o Vasco consegue aproveitar esse momento aí de instabilidade no nosso rival. Bom, e agora vamos falar aqui de reforços, negociações, possíveis contratações. No vídeo da manhã eu disse que o Vasco estava próximo, né, de fechar mais uma contratação. Pois bem, situação que avançou e a gente vai atualizar aqui agora. Informação do Vene Casagrande. O Vasco tem negociação avançada para contratar Bruno Praxedes por empréstimo junto ao Red Bull Bragantino. Pessoas envolvidas na negociação acreditam que o desfecho vai acontecer até o início da próxima semana, que é quando abre a janela de transferências, né? A janela abre na próxima segunda-feira. Bruno Praxedes tem 21 anos de idade e atua como volante e também como meia, né? A posição mais ou menos ali que fazia o Andrei, que já deixou o Vasco e retornou ao Chelsea. O Praxedes foi comprado, né, pelo Bragantino há 2 anos. O Bragantino pagou cerca de 5 milhões de euros
mas o jogador não deu certo, né? Não conseguiu desempenhar o seu bom futebol lá na equipe do Bragantino. No Inter ele foi muito bem, né? O Bragantino comprou esse jogador, mas lá no Bragantino realmente o Praxedes não conseguiu evoluir. Negociações avançadas entre Vasco e Bruno Praxedes, jogador de 21 anos, deve se juntar ao Vasco da Gama aí na próxima semana. É uma contratação preocupante, né? Principalmente porque é um jogador que não estava sendo muito aproveitado lá no Bragantino, tanto que o Bragantino está emprestando para um outro time da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, e os recentes negócios, né, que o Vasco fez com o Bragantino de pegar jogador emprestado, nenhum deu certo, né? O Vasco pegou o Edmar, o Vasco pegou Bruno Tubarão, o Vasco pegou Morato, enfim, o Vasco pegou alguns jogadores lá por empréstimo do Red Bull Bragantino, e talvez o que tenha ajudado mais foi o Edmar, que não era aquelas coisas, né? Não era um jogador que estava nas graças do torcedor. Então, realmente, é uma contratação que preocupa, e preocupa também por conta da idade, né? Tem apenas 21 anos de idade, é mais um jogador muito jovem para um elenco que é muito jovem do Vasco da Gama. Mas a informação é essa do Vene Casagrande. O Vasco está próximo aí de finalizar a contratação por empréstimo do Bruno Praxedes, e aí depois a gente tem que esperar mais informações chegar sobre isso, né, para saber se tem opção de compra, se o Vasco vai pagar alguma coisa pelo empréstimo, se o empréstimo tem alguma obrigação de compra em cláusulas, enfim, a informação inicial é que o jogador está vindo por empréstimo. Bruno Praxedes, jogador do Red Bull Bragantino, segundo volante e meia, 21 anos de idade. Quero a sua opinião aqui nos comentários. Bom, e uma outra negociação que o Vasco tem em andamento é com o Léo Cittadini, jogador do Atlético Paranaense. Falei sobre isso também no vídeo da manhã. O Vinícius Furlan, jornalista que cobre o Atlético Paranaense lá no Paraná, disse que até o momento o Vasco ainda não formalizou uma proposta oficial pelo Léo Cittadini, mas que essa proposta deve sim chegar. O pessoal do canal Atenção Vascaínos também atualizou a situação do Léo Cittadini. Segundo a apuração deles, a situação do volante Léo Cittadini está em discussão, e o principal ponto de insegurança do jogador é o fato do Vasco estar nesse momento sem treinador. Entre os clubes, o acordo não é dos mais difíceis. Porém, o Cittadini não estaria disposto a vir para o Rio de Janeiro sem saber se será utilizado por um novo comandante no Vasco da Gama. Ele já foi liberado pelo Atlético Paranaense, com quem tem contrato até o fim de 2023, mas o jogador está esperando essa definição do novo treinador do Vasco para saber se esse novo treinador que vai chegar no Vasco, se ele vai querer contar com o seu futebol. Se o novo treinador der ok e falar, vou utilizar o Cittadini, aí sim o Vasco deve avançar, né, para trazer esse jogador. Então, atualizando aqui, Cittadini em compasso de espera por conta da indefinição do novo técnico, e a situação aí do Bruno Praxedes, né, jogador ex-internacional que está no Red Bull Bragantino, chegando por empréstimo ao Vasco da Gama. A negociação deve ser sacramentada até a próxima segunda-feira. Bom, vamos agora dar uma acalmada aqui no coração. Hoje tivemos uma coisa muito bacana, né, no CT Moacir Barbosa, que foi a presença do pequeno Gui, que viralizou recentemente aí nas redes sociais. Pequeno vascaíno Gui, que emocionou todo mundo. Hoje ele esteve, né, no Vasco para falar ali com os jogadores, participou ali de uma atividade com os jogadores no centro de treinamento, e foi muito bacana. É isso que também mantém a gente firme nessa loucura que é o Vasco da Gama. Toda a força do mundo para o Gui, para sua família, que ele com toda certeza virou aí o amuleto, né, da torcida vascaína. Tamo junto, um abraço, até a próxima.